Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de junho de 2025. A Ucrânia contra-ataca em Sumi e o colapso da retaguarda da Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. A você que não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Aqui você verá a verdade. Muito obrigado. O exército ucraniano lançou um contra-ataque em Sumi, a partir de ontem já. Esse dia já começou, ontem tomou mais corpo e praticamente fazendo uma pressão muito grande e expulsando de algumas regiões, ali na faixa de fronteira, onde os russos conseguiram, vamos dizer assim, se assentar, tomar posições, expulsando eles dali, empurrando gradualmente de volta para a Rússia. Por que para a Rússia? Porque justamente é a linha de fronteira, Rússia e a Ucrânia na província de Sumi, que é ucraniana. Isso, inclusive, foi anunciado ontem pelo presidente Zelensky, em meio à escalada desses contra-ataques ucranianos transfronteiriços ali naquela região. Houve um relatório, esse anúncio do presidente foi baseado num relatório do comandante em chefe do exército ucraniano, o general Oleksandr Syrskyi, e também ele falou também da direção de Pokrovsk, né? E também falou da operação Kursk, que estava sob controle as posições ucranianas e os russos não tinham avançado. E em contrapartida, em Sumi, que eles estão expulsando os russos de Sumi. E aí o presidente Zelensky aproveitou para agradecer aos oficiais, soldados, sargentos por esse resultado. Ou seja, essa ofensiva de verão da Rússia eu acho que não vai dar em nada, embora que talvez eles queiram fazer um movimento muito maior ali naquela região, pela quantidade de tropas que estão concentrando. As tropas russas, eles avançaram na região de Sumi, desde a retirada da Ucrânia, quando ela saiu ali da região de Kursk. Eles tentaram entrar diversas vezes em Sumi, não estavam conseguindo entrar em Sumi, e agora, umas 2 semanas atrás, que eles pegaram uma pequena faixa na fronteira, tendo sob seu controle apenas 4 pequenos povoados, e agora estão ficando sem esses povoados. Essa concentração de tropas, essa concentração de equipamentos russos, que já estava dentro da Ucrânia, teve que se retirar. Agora, precisamos ter cautela, na minha opinião, e estabelecer detalhes dessa situação no campo, porque os russos poderão tentar avançar novamente. Acredito que os ucranianos agora estão preparados para resistir mais e tendo em vista, inclusive, que eles receberam reforços na região. E quero destacar também que os ucranianos vão continuar ali impedindo a ofensiva da Rússia. Se eles agora conseguirem tirá-los totalmente da Ucrânia, eu acho que vai ser difícil eles adentrarem novamente ali naquela região. É importante notar que os russos, quando em 2022 eles entraram na Ucrânia, eles conquistaram ali Sumi, né? Mas isso em fevereiro. Aí em outubro a Ucrânia fez uma contraofensiva e expulsou-os totalmente daquela província. Eles acabaram se retirando. Quero também destacar, frisar novamente a questão de Dnipropetrovsk, né? Os russos também continuam dizendo na mídia, inclusive conseguiram fazer essa desinformação para algumas publicações prestigiosas da mídia internacional, de que eles já estão lutando dentro de Dnipropetrovsk, só que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia nega isso e disse que eles não estão lá dentro, não conseguiram entrar, ainda estão lutando, nem na linha fronteiriça, estão atrás, não estão muito longe, né? Mas estão atrás. Eles estão, na realidade, onde estavam há uns 2, 3 meses atrás, né? Então, estão bem atrás, não conseguiram, né? Eles estão, na realidade, onde eles estavam quando, ano passado, eles tentavam conquistar aquela região ali, mas não para ir para Dnipropetrovsk, mas sim para fazer o cerco a Pokrovsk, que foi uma outra operação fracassada, né?
E a mídia russa também está noticiando avanços, mas, na realidade, esses jornais do Ocidente que estão pegando as notícias, eu acredito que estão pegando da mídia russa, ou seja, que é justamente dada por aqueles que são fiéis ao ditador da Rússia, onde só divulgam o que interessa a ele e para ele poder dar mais ânimo ao povo russo, dizendo que estão ganhando a guerra quando não estão. Enquanto isso, eu quero falar aqui sobre o colapso da retaguarda da Rússia, né? Do exército russo, das tropas russas, da Rússia como um todo. Esse colapso, eu vou, na realidade, reproduzir algumas partes de um criminoso de guerra russo que, em 2014, ele foi para Donetsk, em nome do presidente Vladimir Putin, o ditador da Rússia, e ele trabalhou lá, tinha até contato direto, ele era uma das figuras principais dessa invasão na região de Donetsk, e ele se comunicava diretamente com o Kremlin, com o ditador. E depois eles brigaram por questão de estratégia, ele queria ser o governador da região, e o Putin não deu isso para ele. E ele é um homem que não é nem ligado, ele faz parte do sistema de inteligência da Rússia, do GRU da Rússia, que é a inteligência das Forças Armadas da Rússia. Não é KGB. KGB é outra turma. Eles têm cargos de generais, coronéis, também, assim como Putin foi coronel, mas eles, eles fazem parte da inteligência do exército, das Forças Armadas da Rússia. E ele está preso por ordem do ditador, que julgaram ele e condenaram, pegou alguns anos de cadeia, por ter uma visão errada, segundo o Putin, não é a visão dele, então é uma visão errada sobre a guerra. E ele é um defensor da guerra, né? Ele é defensor da Ucrânia junto com a Rússia. Então esse criminoso de guerra, chama-se Igor Girkin, o nome que ele usava de guerra, lá eu já falei uma outra, mas vou repetir novamente, é Strelkov, Igor Strelkov, lá na Ucrânia, e depois foi descoberto que o nome real dele era Igor Girkin, é um codinome que ele usava. E ele previu a derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia, ele está preso, né? Mas nessa prisão ele faz cartas que publicam no canal dele, ele tem um canal também. E parece que o sistema oficial do Putin não mexe com ele, porque para ele estar constantemente fazendo publicações, ele chega alguém lá, vai buscar a publicação, ele leva, ele tem então, vamos dizer assim, uma cobertura de gente poderosa também, que acha que o ditador da Rússia não quer se indispor. E esse criminoso de guerra, o Igor Girkin, ele disse que a situação da Rússia se deteriorou significativamente. Eu quero dizer o seguinte, como ele tem informações do campo de batalha e ele faz a análise dele, ele tem alguém que traz a informação para ele. Ou ele tem alguma televisão para ele, alguma coisa do que se passa, que ele consegue ter acesso a informações, ou nacionais ou internacionais, de algum lugar. Porque eu acho que a análise dele não é errada, né? Só que, ao contrário, o que o Kremlin vende através da sua imprensa amestrada dentro da Rússia. E ele disse que um dos principais motivos para a deterioração da situação da Rússia, por causa dessa guerra na Ucrânia, na opinião dele, são os ataques regulares da Ucrânia contra instalações militares russas na retaguarda. Foi o que ele escreveu na carta dele. Enquanto o exército russo é aniquilado em batalhas por aldeias, ele escreveu, desertas, e de fato as aldeias estão desertas, todo mundo já saiu, porque não existem mais aldeias, existem escombros, né? Não existem mais vilas, existem escombros. Cidades também, a maioria não existe mais, né? Por exemplo, eles tomaram Bakhmut, tomaram um monte de escombros e lá não mora ninguém. Tomaram Advilka, tomaram um monte de escombros e não mora ninguém. Em Bakhmut eles perderam 50 mil soldados para conquistar, demorou um ano, mas conquistaram. E nem tão direito lá dentro, porque não tem onde se abrigar. Aí diz o Girkin ainda, as Forças Armadas ucranianas começarão a destruir nossa retaguarda e economia de forma cada vez mais frequente e poderosa, com ataques de mísseis e drones a longo prazo. A defesa aérea será forçada a permitir muitos ataques criticamente perigosos, devido à sobrecarga e às suas próprias perdas consideráveis. Isso diz esse coronel Igor, né?
Ele suspeita que a economia e a infraestrutura da Rússia entrarão em colapso antes que ela possa infligir uma derrota séria à Ucrânia. Tá? Isso que eu tenho falado também, que eu acredito que a Ucrânia está vencendo e vai vencer essa guerra, e ele está dentro da mesma linha, apesar de ele estar do lado russo, mas ele é contra o Putin, né? E ele diz o seguinte: se não conseguirmos alcançar um ponto de virada decisivo na frente de batalha em um futuro muito próximo, enfrentaremos o colapso da retaguarda e a derrota militar. Escreve então este criminoso de guerra. Por que criminoso de guerra? Porque quando ele foi para a Ucrânia, ele cometeu muitos crimes de guerra. E eu concordo com esse ponto de vista dele, né? Ele é um crítico ferrenho da guerra do presidente russo, ele é a favor da guerra, mas a maneira como o Putin está, então ele até ficou contra as políticas dele. Tem gente que fala que ele vai ser candidato a presidente, mas como ele está na cadeia, não vai ser, né? E acho que está vivo lá porque ele tem alguém com costas quentes dando cobertura para ele, algum outro grupo que é opositor ao grupo do ditador da Rússia, né? E ele afirmou que mostrar aos aliados de Kiev que a Rússia está pronta para negociar a guerra demonstraria a fraqueza e a incerteza das elites na Federação Russa, intensificando o conflito e provocando mais intervenção do Ocidente. Eu acho que, na minha opinião, em hipótese alguma, eles ganham essa guerra. Eles não têm mais, perderam o tempo, né? Que fala em inglês, perderam o time para ganhar essa guerra, fizeram a estratégia errada, destroçaram seu exército, mais de 1 milhão de baixas, e agora a coisa vai cada vez deteriorar mais para o lado do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com você, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, faça seu comentário. Você assistiu aqui a verdade, inscreva-se, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.